Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os 4 cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de 1.000 famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós. Seja você também um Gideão contribuinte. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, A maior escola de teologia online do Brasil. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Queridos, de pé, por gentileza. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra comigo, por bondade. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Enquanto a igreja procura, eu quero a Deus externar toda a minha gratidão por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de poder falar do seu amor, da sua grandeza e suas maravilhas. Quero, nesse momento também, louvar Deus pela vida do pastor Reuel Bernardino, pastor presidente desta obra, e também pela sua digníssima esposa, pastor Giane, pastor Wesley, pastor Júnior, pastor Eliel, toda a diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora e também da Assembleia de Deus aqui no campo de Camboriú. Quero tributar a Deus também a minha gratidão pela vida de todos os ministros, servos, servas do Senhor que estão na tribuna em minha retaguarda. Confesso que sou dependente de Deus e também de vossas orações e intercessões. Quero louvar Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Wilson de Souza, que tem nos dado a benção e tem nos apoiado nesse ministério. Todos pastores, pastor Nilton dos Santos, pastor presidente da nossa convenção, pastor Sérgio Melfior, e todos os pastores do estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, pela liberdade, confiança e oportunidade de nos dar vossas igrejas para ministrarmos uma palavra de Deus. Trago um abraço da minha esposa Sandra Lacerda. Na realidade, lá em casa, quem é pregador é ela. Eu só arrasto o pé e dou glória a Deus misturado com aleluia. Mas a serva de Deus prega a palavra do Senhor. E também da minha filha Rebeca, de 6 anos, que não pôde estar devido às aulas. Queridos, capítulo de número 7. Os que achou, diga eu vou morar no céu. Quem não achou, diga eu vou também. Aleluia. Capítulo 7 e o versículo, capítulo 7 do segundo livro dos Reis, e o versículo de número 2 que diz assim: porém, o capitão cujo a mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse:
ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Eu vou repetir. Porém, o capitão, cujo a mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Repita comigo: janelas no céu. Sente-se glorificando a Deus. E para memorizarmos o texto, olhe para a pessoa mais linda que está ao seu lado. Se não tiver embaixo, olhe para o pastor Lorinaldo Miranda e diga assim: no céu tem janela. Aleluia. Quero mandar abraço a todos os estados e também para minha querida São Paulo. Eu sou paulista, mas vai fazer 9 anos que o Senhor fez uma promessa dizendo que nós viríamos para uma terra que manava leite e mel. E há quase 9 anos atrás pisamos pela primeira vez no estado de Santa Catarina e nos apaixonamos por este povo acolhedor, simpático, este povo abençoador que são os catarinenses. Estou muito feliz e muito abençoado aqui, mas não posso esquecer das minhas raízes. Louvar Deus pela minha mãe, que a minha coluna de oração, Rosa Soares de Lacerda, missionária na Assembleia de Deus no estado da Paraíba, precisamente na cidade de Pombal. Queridos, o texto vai falar a respeito de uma profecia liberado pelo profeta Eliseu. Isso ocorre por conta de uma grande crise que aborda a cidade de Samaria. Mas o provocador desta crise, o responsável por essa situação, não é outro a saber o imperador ou rei Obed-Edom. A Bíblia vai dizer que este rei, ao assumir o seu trono, ao assumir o seu poder, ao assumir a sua cadeira, ele vai ter na mente, no coração, o desejo de dominar todas as nações, de dominar todos os povos que existiam na época. Ele, para executar esta tarefa, ele vai exercer a responsabilidade de levantar um exército poderoso, de levantar um exército implacável, homens preparados, homens habilidosos. E quando este rei percebe que o seu exército está pronto para isso fazer, ele começa uma onda de ataques, ele começa uma onda de perseguição, ele faz uma grande lista, uma grande relação de nações e de cidades, de povos que seriam suas vítimas, e ele sai invadindo as nações, ele sai tomando as nações. A história vai dizer que este exército é respeitado e reverenciado pela forma violenta, pela forma truculenta, pela forma perversa, pastor Reuel Bernardino, a qual os seus soldados invadem cidades. Pois o exército de Ben-Hadad é conhecido como o exército implacável, que não respeita criança, que não respeita mulheres grávidas, que não respeita homens de idade. Então, a Bíblia e a história vai dizer que as nações da época tremiam, as nações da época se apavoravam, se espantavam por conta da notícia que percorria, da notícia que chegava aos ouvidos dos outros reis. Todos os reinos na época batiam continência para o império da Síria. Era mais ou menos quando algum tempo atrás se falava-se nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Japão, países que ofereciam perigos por causa de suas forças bélicas, por causa de suas bombas, por causa de suas armas e de suas tecnologias avançadas. Era mais ou menos assim, para que o Senhor e a Senhora consiga acompanhar o meu raciocínio. Ben-Hadad, ele vai então colocar pânico e pavor. Pastor Eliel, toda vez que ouvia-se falar de Ben-Hadad, toda vez que ouvia-se falar do exército de Ben-Hadad, partia-se continência. Ben-Hadad estava sendo bem sucedido em seus planos, bem sucedido em suas missões. Então Ben-Hadad fica sabendo que só o nome e somente a fama de seu exército já causava temor, já causava reverência às outras nações.
A história diz que Ben-Hadad vai mudar então a estratégia de guerra, pastor Delvaci. Ele vai então mudar a estratégia. Ele vai dizer: se eu posso mobilizar somente um homem com uma carta e uma mensagem, porque eu vou mobilizar todo um exército, toda uma tropa de soldados? A história vai dizer que ele então vai exatamente levantar um homem com uma mensagem, e nesta carta está a proposta de associação, de fazer aliança. Todas as nações que faziam aliança, todas as nações que faziam associação com Ben-Hadad, era então livre dos ataques. Ben-Hadad manda o mensageiro volta, e desta vez, quando o mensageiro volta com uma notícia ruim para Ben-Hadad. Toda vez que eu falar Síria, eu estou falando do sistema mundano e de alguns sistemas que existem por aí. Toda vez que eu falar de Ben-Hadad, eu estou falando do inimigo da nossa alma, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Escute bem, a história vai dizer que quando o mensageiro chega na porta do rei de Samaria, o que não sabia Ben-Hadad, que Samaria não era qualquer nação, que Samaria não era qualquer cidade, que os habitantes de Samaria não era qualquer habitante, que os habitantes de Samaria têm dono, e o dono dos habitantes de Samaria é o Senhor que criou os céus, o Senhor que criou a terra. A história vai dizer que o mensageiro entra na presença do rei de Samaria, e fico eu pensando, eu conjecturo, a Bíblia não diz, mas a história nos faz a pensar que também o rei de Samaria treme na base, e na hora que ele pega a sua pena e o papiro para fazer aliança com Ben-Hadad, para se associar com o império da Síria, entra o profeta na sala no momento e diz: não faça aliança e não se associe com o rei da Síria, porque o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do inimigo. Eu vou repetir: o profeta entra na sala no momento que o rei de Samaria ia assinar o papel, pastor Reuel, para fazer aliança com Ben-Hadad, para se associar com o império da Síria. O povo de Samaria é o povo de Deus, e Deus nunca deixará faltar uma voz profética no meio do povo, para que o povo seja orientado o que deve fazer e o que não deve fazer. O profeta disse: não faça aliança, porque o Deus de Israel, aquele que nós já temos uma aliança, vai nos livrar das mãos do inimigo. A história diz que o rei Ben-Hadad fica sabendo que a resposta era não para ele. Quando ele descobre disso, ele vai armar emboscada, vai armar armadilha, vai fazer de tudo para pegar o rei de Samaria. Mas a Bíblia diz que agora o rei de Samaria é orientado pelo profeta. Enquanto tiver profeta no meio do povo de Deus, o povo de Deus estará sendo orientado no caminho que deve andar. Quando o rei Ben-Hadad não consegue colocar a mão no rei de Samaria, ele chama os soldados e diz: tem alguém em nosso meio que trabalha para o rei de Samaria. O soldado levanta a mão e diz: me dê a palavra, rei. Lá em Samaria eles não precisam de espia, lá em Samaria eles não precisam de leve trás, lá em Samaria eles não precisam acompanhar o que está postado na rede social, lá em Samaria eles não precisam ir o que vem pela rede social no WhatsApp, porque em Samaria tem um profeta, e o profeta que está em Samaria não é Maria vai com as outras. O profeta que está em Samaria é homem de Deus. O profeta que está em Samaria coloca o joelho no chão, e o Deus do profeta revela ao profeta o que está acontecendo no escondido, o que está acontecendo no oculto. Sabe o que acontece, pastor Lorinaldo? A história diz que o rei então disse: o problema é o profeta, vamos tirar o profeta de cena, vamos matar o profeta, vamos acabar com o profeta, porque acabando com o profeta, nós estamos então livres e podemos ter acesso à cidade. A cidade de Samaria e Samaritana é a igreja, é o povo de Deus. Eles querem arrancar os profetas de
cena, porque arrancando os profetas de cena, fica mais fácil de empurrar o pecado para debaixo do tapete. Tirando os profetas de cena, fica mais fácil de introduzir no meio da igreja e fazer o que eles querem. Mas a Bíblia diz que o exército de Ben-Hadad, o exército da Síria, viajou a noite toda. Pela manhã ele desponta no vale. O moço de Eliseu sai na porta da tenda. Quando ele sai na porta da tenda, ele olha para a banda do vale. Quando ele olha para a banda do vale, ele vê uma multidão. Ele corre, ele grita: ai, Senhor, carros e cavaleiros de Israel, uma grande multidão vem contra nós. Sabe o que eu aprendo? É que quem olha para baixo vai ver vale, vai ver luta, vai ver dificuldade, vai ver fofoca, vai ver calúnia, vai ver perseguição, vai ver dificuldade. Mas a Bíblia diz que Eliseu sai pela mesma porta. O segredo não é a porta que Eliseu saiu, o segredo é para onde Eliseu saiu olhando. O moço olhou para baixo, mas Eliseu olhou para cima. Quem olha para baixo não vê saída, mas quem olha para a banda dos montes vê livramento de Deus. A Bíblia diz que quem olhou para cima sentiu força para orar para aquele que estava olhando para baixo. A Bíblia vai dizer que Eliseu diz assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja o que o Senhor nos fez. Escuta, quem olha para cima nunca cria expectativa para o que Deus vai fazer, mas sempre enxerga o que Deus já fez. Deus já fez no mundo espiritual. O milagre que Deus te prometeu já existe. O que falta, pregador, você parar de olhar para as coisas da terra e olhar para as coisas de cima e receber aquilo que Deus preparou para você. Um dia a Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados olhando para as coisas aqui de baixo. Aí ele disse: buscai primeiro as coisas do alto, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Escuta bem, a Bíblia vai dizer que o rei Ben-Hadad com seus soldados não conseguiram pegar o rei, não conseguiram pegar o profeta. Sabe o que ele vai fazer, pastor Liel? Ele vai puxar a carta da manga e vai dizer: vamos cercar a cidade. A cidade tem muros, no muro tem porta. Quando o rei da Síria se aproximava da cidade de Samaria, a primeira ordem do rei de Samaria foi: feche as portas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: feche as portas. A Bíblia diz que o rei de Samaria mandou fechar as portas. Eu estou pregando há 17 anos, pastor Lorinaldo. Eu nunca preguei numa campanha de porta fechada. Eu nunca recebi uma mensagem no telefone dizendo: ore para Deus fechar a porta, porque todo mundo tem medo de porta fechada. Porta fechada é sinônimo de luta. Porta fechada, pastor Reuel, é sinônimo que a crise está chegando. Mas o rei manda fechar a porta. Quando a crise chega em Samaria, eles estão comendo cabeça de jumento, estão comendo esterco de pombo. O primeiro ato de canibalismo foi feito nesta situação. Escute bem, no auge da crise, Deus levanta o profeta. O profeta vem em direção ao povo e diz: amanhã, por essas horas, o Senhor dará grande livramento para a cidade. Eu vou repetir porque você não entendeu. Quando a crise estava no auge, segura a mão da pessoa que está ao seu lado. A crise estava no auge, as portas estavam tudo fechadas. Deus levantou o profeta e disse: amanhã, por essas horas, o Senhor fará milagre no meio de vós. Escute bem, o tempo já está acabando, eu preciso correr para a minha conclusão. Quando eu falo de porta fechada, assusta muita gente. Quando se fala de porta fechada, muita gente fica apavorado. Mas Deus me apresentou na Bíblia e disse para mim numa madrugada: meu filho, você não vai despregar o que já pregaram. Você não vai despregar o que já pregaram. Eu sou Deus que abre porta. Eu sou Deus que tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, fecha porta e ninguém abre. Eu sou Deus que abre porta até na mão de tem paredes. Mas esta mensagem é para mostrar para algumas pessoas que limita meu poder, que limita as minhas grandezas. Por que, Deus? Porque tem
só acredita que eu sou Deus quando a porta está aberta. Tem gente que só glorifica Deus quando as portas estão abertas. Tem gente que só vem para os Gideões se as portas estiverem abertas. Tem gente que só prega se as portas estiverem abertas. Tem gente que está limitando o meu poder, dizendo que eu só sou Deus se a porta se abrir. Mas você vai dizer para eles que eu sou Deus, independente da porta estar aberta. Se a porta se abrir, eu vou fazer milagre. Se a porta não se abrir, eu continuo sendo Deus poderoso para fazer milagre. Sabe o que acontece? Deus me apresenta, pastor, o homem na Bíblia que Deus usava ele quando as portas estavam fechadas. Se porta fechada fosse motivo para nós desviar, Jesus não tinha dito: quando vocês quiserem orar ao Pai, entra no quarto e feche a porta, porque de porta fechada no secreto, aquele que te ouve, aleluia, lhe responderá. Eu aprendi e Deus me apresentou um homem que Deus só usava ele quando as portas estavam fechadas, e quando a porta estava aberta, ele mandava fechar. No capítulo 6 do mesmo livro que lemos, Eliseu está conversando com o sacerdote. Deus fala no ouvido de Eliseu: está vindo os inimigos. Eliseu diz: fecha a porta. Quando fechou a porta caiu sobre os inimigos. A Bíblia diz que uma viúva chegou até Eliseu e disse: o meu marido, teu servo, lhe servia. Ele morreu e deixou uma grande dívida, mas os credores, os agiotas, estão querendo levar meus filhos como cativeiros. Sabe o que Eliseu pergunta? Mulher, o que tu tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite e uma botija. Olha a expressão de Eliseu, pastor. Olha a expressão de Eliseu, pastores. Eliseu diz a ela: mulher, vai para tua casa, pega vasilhas emprestadas, muitas e não poucas, entra tu e teus filhos. Ele afirma categoricamente: feche a porta. Quando ela fechou a porta, o azeite começou a multiplicar. Que é isso, pregador? Deus está me dizendo que a porta pode estar fechada, mas enquanto a janela no céu estiver aberta, não vai faltar recurso para os gideões missionários da última hora. Deixa eu concluir. Escute aqui, a Bíblia diz que o mesmo Eliseu, ele está passando para o monte. Quando ele está passando para o monte, uma mulher chama o seu marido e diz: meu marido, eu vejo que esse homem é um grande homem de Deus. Façamos um quarto, para que quando ele estiver fatigado da viagem, ele possa se repousar. O marido consente, eles fazem um quarto. Eliseu sobe para o monte. Eliseu, quando olha para a mulher, chama Geazi e diz: o que essa mulher tem? E Geazi disse: o problema não é o que ela tem, o problema é o que ela não tem. O que ela não tem? Ela não pode ter filho. Então a Bíblia diz que Eliseu profetiza um filho. A mulher passa a profecia. Depois de 9 meses o menino nasce. Passou 13 anos e meio. O menino estava no campo trabalhando com o pai. O menino sentiu dor de cabeça. O pai disse: leva para a mãe. Quando a mãe pegou o menino morreu. Quando o menino morreu, aí ela vai subindo para o monte. Eliseu avista, pergunta e diz assim: Geazi, vai lá, pergunta se vai bem. Ela disse: vai tudo bem. Mas quando chega no pé do profeta, ela se joga e diz: ei, eu não pedi milagre, eu não pedi nada, eu ofertei sem segundas intenções. Mas é aí que Deus faz, quando nós fazemos para Ele sem querer receber nada. Sabe o que Eliseu faz? Dá o cajado na mão de Geazi e diz: Geazi, desce. Geazi desceu, chegou no quarto, colocou o cajado sobre o menino, diagnosticou que o menino estava morto. Quando ele sobe, ele chama Eliseu e diz: meu patrão, o menino está morto. Quer que eu chame o funeral? Quer que eu contrato o funeral? Tem um camarada que faz baratinho para nós que é profeta. Eliseu disse: não. Eliseu dá o cajado na mão de Geazi. Quando eu prego essa mensagem, eu prego o segredo que Eliseu
Eliseu tinha e Geazi não sabia. A Bíblia afirma categoricamente: descendo Eliseu, entra no quarto do menino e fecha a porta, deita sobre o menino e o menino ressuscita. Não, você não entendeu. E descendo Eliseu, entra no quarto e fecha a porta. Quem foi que disse para você? Porque a porta não se abriu, os seus sonhos vão continuar mortos. Jesus me trouxe aqui para dizer: as portas podem estar fechadas, mas eu sou dono da vida e vou ressuscitar aquilo que eu te prometi. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Eliseu não se preocupava com as portas aqui embaixo. Diga: Eliseu não se preocupava com as portas aqui embaixo, porque Eliseu tinha janela no céu aberta com Deus. Quem tem janela no céu aberta com Deus não depende de porta aqui embaixo. Gideões está cercado como Samaria. Talvez algumas fontes de sustentabilidade, porque essa foi a ideia. Essa foi a ideia do inimigo. Cercar, vamos fazer um cerco, vamos cercar e vamos pôr pressão. E vamos obrigar que feche, cesse. Porta fala de acesso. As portas que Ben-Hadad obriga a se fechar são as portas que davam sustentabilidade para o povo que estava dentro de Samaria. Quando eu falo Samaria, eu falo de Gideões. E eu não vim aqui jogar confete, eu não vim aqui pregar uma mensagem para virar nada. Eu não vim aqui pregar uma mensagem para querer pregar o ano que vem. Não, eu vim porque Deus colocou no meu coração essa mensagem. E Deus disse: diga ao meu filho que Samaria é como se fosse os Gideões que está cercado. E algumas fontes parece que estão se fechando, estão se esgotando. Mas Deus manda eu dizer ao Senhor que Gideões tem janela no céu aberta. Se não vir pela porta, vai vir pela janela. Pessoas vão ficar espantadas e assustadas, perguntando: mas como? E já estão espantadas, porque disseram que não ia ter Gideões 2018. Mas eu tenho uma mensagem para Satanás: sai da frente. Gideões, missionário da última hora, tem janela no céu com Deus aberta. Os missionários não vão morrer de fome, porque levanta a tua mão, levanta. Tem uma janela aberta sobre Camboriú, e Deus está dizendo: eu sou ainda dono de todo recurso, dono de toda sustentabilidade. Levante da cadeira e adore a Deus nesta tarde. Levante-se e adore a Deus. Aleluia. Deus abençoe, pregador Sérgio Lacerda. Como é que é? Jorge Lacerda. É forte, Brasil. É o lema dele. Eu encontrei, pastor Divonci, vamos falar carinhosamente que nós dois conversamos assim, esse negrão de Deus aqui, pregando numa igreja pequena no estado de Santa Catarina, onde eu fui convidado, congresso de missões. E quando esse moço começou a pregar, a minha esposa desabou em choro, porque aqui ele não teve tempo para falar o que ele falou lá, o testemunho dele. Ele é todo marcado, ex-presidiário. Fala aí. Sou ex-presidiário, condenado 28 anos, ex-integrante do primeiro comando da capital de São Paulo. As portas todas fechadas, 12 portas, 4 muralhas de 7,5 metros, tudo fechado, mas a janela do céu aberta por causa da oração da minha mãe, Rosa Lacerda. Deus entrou pela janela e salvou a minha vida, e aqui estou. Eu estava lá dentro da cela, aonde cercado por aparelhos para cortar a frequência dos celulares, né? Vocês sabem disso. E quando eu aceitei Jesus, nós pedimos para o diretor se ele deixava entrar um rádio, e ele deixou entrar um rádio de 3 faixas. Só que aí não pegava frequência nenhuma por causa da interdição dos aparelhos, por causa do celular. E aí lá dentro do presídio... Peraí, presta atenção nisso que ele vai falar. Foi aonde nós todos desabamos em choro lá. Olha que coisa linda, pastor. E aí lá dentro do presídio não pegava a rádio, a frequência não entrava. Então lá dentro do presídio nós fizemos uma antena de tampa de marmitex. A gente foi emendando uma tampa no outro, enrolando com um pedaço de linha, fizemos uma antena mais ou menos de 7 metros,
jogamos por uma tela, que fica uma tela com rede elétrica, quem tocar lá em cima, mas nós jogamos com uma linha, e aí amarramos na ponta da antena e puxava, e a única rádio que pegava era a voz missionária. E foi quando nasceu no meu coração o desejo de ser um pregador, o desejo de falar do amor de Deus. E aí eu escrevi uma carta para os Gideões, e a partir daquele tempo nós ficamos sendo alimentados através das literaturas, das revistas, livro do pastor Paulo Marcelo, livro do pastor, pastores pregadores aqui, Marcos Feliciano, eles mandavam lá de graça, e nós foi se alimentando. E um dia nós estávamos num congresso, nós estávamos no congresso, nós estávamos lá dentro, mas nós estávamos aqui junto com vocês. Nós colocamos o rádio para o lado de fora, colocamos o rádio para o lado de fora, e nós ficamos tudo encostado na cela. E aí um pastor que estava pregando diz assim: você que está no fundo de uma cela nesse momento e está escutando esta programação, porque eu escutei assim, eis isso, eis aquilo, eu disse: mas não tem um ex-presidiário ainda? Deus falou assim: você vai ser o ex-presidiário que vai pegar no microfone e vai falar para os Gideões missionários da última hora, que eles entram até onde as portas estão fechadas pela janela do céu. Eu tinha muito mais. E aí Deus fez a promessa, eu não dei jeitinho brasileiro, o pastor está aqui, ninguém chegou: pastor, leva o meu amigo. Não, o Espírito Santo falou no coração do pastor Reuel, o Espírito Santo falou no coração da pastora Giane. O pastor é um homem de palavra, pelo pouco de tempo que eu conheço pessoalmente, mas um homem de palavra. Disse: vá lá 2018 que você vai ser o tempo. Pastor, Deus abençoe o senhor. Estou aí até segunda-feira aqui com as mãos levantadas, intercedendo para Deus mandar pela janela. Detalhe, ontem o rapaz falou que é o seguinte: ele deu o quadriciclo para o irmão, porque ele era um traficante viciado, e foi um missionário que evangelizou ele, e depois que ele aceitou Jesus, Deus mudou a vida dele. Então por isso que ele deu o quadriciclo, porque Deus salvou através de um missionário. Amém, pastor? Deus abençoe. Irmã Jane, o teu pregador está aqui. Pode dar um abraço, eu dou liberdade. É minha esposa. Eu nunca vi a minha esposa chorar tanto. Eu fico emocionado com isso, irmãos, porque o homem de Deus tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Uma igreja pequena, um trabalho pequeno, e esse homem de Deus estava pregando lá. E na hora que ele pregava, minha esposa chorava e dizia assim: leva ele nos Gideões. Eu disse: não precisa nem te falar, eu já senti isso. Eu já senti isso. Em 2018 ele vai lá dar uma palavra. Esse ano foi curto o momento dele, mas ô Lacerda, aguarda, porque esse ano foi só uma introdução. Tá bom, querido? Eu vi o pastor Henrique por aqui. Tá por aqui? É algum recado? Veio matar saudade, pastor Reuel. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, eu, apóstolo Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder. Nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento. Eu faço convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta, e fez de mim um ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então venha você fazer parte desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.